Coloca pra nós aí. Tem um monte de mensagem hoje. Tem. Hoje lotou as mensagens em 1 minuto e 40. Sério? O Libi. O cara é famosão, hein, cara? Famosão. Viu? Talvez, ó, dá pra concorrer a presidente, hein? Ó, esse aí. Opa. Salve Flow, Habib Jarruja aqui. Sérgio Moro, você recebia auxílio moradia tendo casa em Curitiba. Você foi trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Me fala uma coisa, eu tenho medo de debater com o Ciro, é que ele aponte a tua hipocrisia ou o teu vazio de ideias? Tá aí um cirista. Cara, a gente não faz filtro nas mensagens. Então, Sério? provavelmente seus inimigos políticos compraram todas em 1 minuto. Estavam lá esperando. Deve ter uns amigos políticos que compraram algumas também. Olha, o que acontece ali, né? Primeiro, eu nunca trabalhei como já falei aqui, massa falida ou para Odebrecht. Então, isso é falso, né? Essa narrativa é falsa. Como juiz, eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era auxílio moradia que eles colocaram lá. Um adicional, não sei o quê, e todo mundo recebia. No fundo, aquele era um salário... A mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos, eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado, estou aqui dedicado à causa pública. Aí na questão do Ciro a gente já falou, né? Enfim. Tá. Tem uma... Desculpa. Tem uma questão que eu acho importante a gente discutiu, que é o fundão eleitoral. Ah, e legal, você isso aí. pegou parte dessa grana, tá ligado? Eu acho moralmente errado. Peguei não, peraí. O Podemos. Podemos pegou. O Podemos é um partido que tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Tá? O que acontece? Foi criado pela legislação esse fundo, todos os partidos têm direito lá, que tem representação. A parcela que tem o Podemos é uma, não vou dizer das menores ali, mas não é que nem o PT, não é que nem outros partidos maiores. Entendeu? Eu tenho raiva desses caras que usam esse fundo aí, porque eu acho que é um absurdo a gente dar dinheiro pros caras fazer campanha, tá ligado? Isso foi uma substituição do que houve lá, que tinha doação das empresas, né, para a campanha eleitoral. Isso gerava também uma série de distorções, que eram lá essas grandes empreiteiras, por exemplo, fazendo doações para ambos os partidos, muitas vezes, e às vezes tinha coisa disfarçada ali dentro. Né? Então, assim, a grande parte dos países, Estados Unidos é um, por exemplo, proíbe doações vindas de empresas, porque entendem que doações vindas de empresas favorecem favorecem relações impróprias entre políticos e o mundo empresarial. Com certeza. Então, é uma decisão positiva. Do outro lado, você tem a permissão hoje apenas para doações físicas, de pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar. Mas você não tem uma cultura no Brasil nem de dinheiro arrecadação de doações. É. Então, você precisa criar essa cultura e acho que o essencial é você diminuir o custo das campanhas. Então, uma das coisas que eles discutem lá é o voto distrital. Eu acho que tinha que ter. Ao invés de o deputado, em vez de ele ter que buscar voto no estado inteiro de São Paulo, com todos os gastos que isso envolve, tem que dividir o estado em distritos, em regiões menores, e ter uma disputa ali dentro. Mas tem o problema nos Estados Unidos, né? Você sabe. Que é o gerrymandering que eles falam. Sempre dá problema. Qualquer solução tem efeitos colaterais negativos, mas o grande ponto os efeitos benéficos compensam? Eu acho que compensam. Compensa. Hoje a eleição é muito cara no Brasil. Eu discordo um pouco. Tipo, eu entendo que cara, mas com a internet, cara, mudou o jogo um pouquinho, né? O Bolsonaro não teve uma campanha cara, tá ligado? E outra coisa, o problema do fundo eleitoral é que ele dá para os dirigentes políticos 5,7 bilhões de reais para eles distribuírem para quem eles acharem que é o certo. Não, entendeu? acho que você tem um ponto aí importante, né? Você concentra muito poder na cúpula dos partidos. Você dificulta a renovação. Você trocou corrupção para ser legalizada. Foi isso o movimento que o governo fez nos últimos anos. Ele legalizou um sistema que era corrupto, com as emendas fantasmas lá, com essa parada do fundo eleitoral. Foi isso. Ele trouxe para a luz um sistema que eles queriam manter ali de algum jeito. A questão das emendas é um pouquinho separado, né? Mas realmente esse orçamento secreto é absolutamente reprovável, porque a emenda é dinheiro público sendo utilizado sem transparência. Então isso tem que mudar. Isso Mas mesmo também com tem que transparência, um sistema onde você dá bilhões para o presidente distribuir a bel prazer para os congressistas
É um sistema que está fadado a ser usado como uma ferramenta política de poder. Tem uma série de discussões sobre isso, que outros países também têm emendas parlamentares, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um. Mas é controle do Tem presidente? discussões. Hã? É a controle do presidente? As emendas nos Estados Unidos? A controle do governo. Esse dia tem um artigo interessante, acho que foi no Estadão, fazendo um comparativo entre o sistema norte-americano e o brasileiro e tal. Mas aí tem que estudar mais profundamente os nomes. Confesso Entendi. que não sou um especialista Entendi. ali exatamente Ó, como isso acontece. se você virar Mas presi- os volumes normalmente são menores. Se você virar presidente, eu gostaria que você pensasse na ideia de colocar, passar uma lei que colocasse o fundo eleitoral por CPF. Tirasse do controle dos dirigentes e colocasse tipo um vale-eleição que o cidadão escolhe para onde ele coloca o dinheiro desse fundo, entendeu? Por exemplo, você divide 5,7 bilhões em 200 milhões de habitantes, ou todo mundo que tem direito a votar, e aí você fala assim, ó, eu coloco onde eu quiser, se eu não quiser colocar em lugar nenhum, volta pro Estado, foda-se, entendeu? Porque deixar na mão dos dirigentes é pedir para ser corrupção ali. Tipo, não tem outro destino. Já teve, inclusive, notícias aí que eles usaram A gente o precisa fundo ter uma eleitoral para discussão festas e o profunda caralho. de Já reforma. falamos sobre isso uma caralhada de vezes, inclusive, um monte de gente, com um monte de ator político, né? Sim, porque eu acho que é importante, Eu né? acho que a gente tem que ter uma reforma, uma discussão profunda de uma reforma política no país. Começa, que eu já Claro. disse aqui, pelo fim da reeleição para presidente da República. Esse é um compromisso. Como eu disse, não pode escrever na pedra. Isso não funciona no Brasil. Isso gera um presidente que fica só pensando em reeleição e esquece Acho que não as funciona em lugar pessoas. nenhum essa porra, na minha opinião. Talvez em alguns países com instituições um pouco mais consolidadas. Mas eles funcionam apesar disso, tá ligado? Pode ser, pode ser. Então, acabar com isso no Brasil é um primeiro ponto. Depois de nem discutir. Realmente, olha, eleições tão caras se justificam, 5 bilhões de reais para fundo eleitoral se justificam. Se não se justificam, como é que a gente faz para reduzir os custos e tornar as eleições mais acessíveis às pessoas comuns? Pra o mim cara isso que é não é um um monte político de profissional. dinheiro, é um monte de dinheiro que a gente dá pra ser enrolado. Então toma aqui esse monte de dinheiro que me enrola aí agora. É literalmente isso. É literalmente isso que tá acontecendo. Você traduziu exatamente o que acontece. Por isso que eu tenho nojo do fundo eleitoral, na minha opinião. Eu tenho nojo dessa porra. Mas acho que assim, a discussão tem que se dar mais profunda, entendeu? Claro, a Que gente tem eleição- que ter uma que- solução pro que financiamento de campanhas. Democracia de massa custa dinheiro. Que não é que nem a eleição do síndico lá. Mas eu acho que uma personalidade Eu só cativante... gostei da que você falou lá, do síndico, né? O síndico. Dê Mas mais ninguém uma aí gosta pra de gente. eleição de síndico, né? Mas veja, a gente tem que discutir eleições de democracia de massa, tem custo e como você vai enfrentar esses custos. Todo o sistema de financiamento tem prós e contras. Então, um ponto fundamental, me parece, é primeiro você reduzir os custos. Primeiro não, você pode fazer coisa ao mesmo tempo. Mas um ponto fundamental é esse, reduzir os custos. Mas será que isso já foi atingido com a internet? Não, Ó, eu acho, não quero me achar, mas se eu quisesse tentar virar vereador, hoje em dia eu conseguiria sem gastar nenhum tostão. Só falando que eu quero virar vereador, tá ligado? Mas você hoje é uma pessoa famosa, uma celebridade. Mas se você é um político pica, se você tem ótimas ideias, é natural que você fique famoso, na minha opinião. Não, hoje você tem muita manipulação, né? Ou não, né? De Ué, marketing, cara, né? você não ficou famoso por isso aí, não. Com todo respeito. Cara, do eu mundo tive aqui. uma ideia muito foda junto com o Igor que chama Flow. Agora por isso tu eu fiquei famoso. Tu me refutou e eu fiquei fudido Você agora. se não fudeu tem nem o que agora. falar agora. Tem dois exemplos, como o Kim e o Arthur, que foi um cara que apareceu na internet antes. Exatamente. Eles não tiveram também pra se eleger. Eu acho que esse negócio de campanhas milionárias só é a jogada pra político ruim. Porque o político ruim que tem que gastar dinheiro pra caralho pra convencer a população que ele é um político bom. Mas agora, se você é um político bom e você sabe apresentar isso na internet, o próprio algoritmo da internet vai te Não achar. precisa nem ser bom, pô. Só ser um pouquinho melhor, né, do Não, que não os outros. precisa nem ser um pouquinho melhor também, porque a gente tem, mais uma vez, o exemplo do Bolsonaro, né? Que não tinha tempo nenhum na TV. Basta ser safo, né? Tipo, pode falar muito do Bolsonaro. Ele é burro em muitas formas. Mas a campanha dele pra presidente foi, naquela época, genial. Porque ele aproveitou um espaço que nenhum político tradicional estava aproveitando. Pessoas estavam desatentas, foi um É. período de mudança, mas agora mudou, né? Mudou um pouco essa lógica. E, claro, você precisa ter, primeiro, tem que ser verdadeiro, tem que ter uma mensagem, tem que convencer as pessoas. Agora, tem muita manipulação também na internet. Tem. Né? Então, assim, porque você é um político bom, você tem internet, você consegue? Não, porque tem muita manipulação. E, às vezes, o que mais chama atenção é a polêmica, não é tanto a mensagem, entendeu?
E às Concordo. vezes a polêmica não é o melhor para o país. Concordo. Não, Né? sim. É a Plenamente. mesma coisa essa história aí da polarização. É uma merda. Entendeu? É ruim, é ruim. A gente vê, né, inclusive, muitas vezes o pessoal usando a internet, forçando uma polêmica, ou às vezes até utilizando uma linguagem mais pesada, porque acaba atraindo mais likes ou compartilhamentos Isso é verdade. do que o discurso mais sereno, né? Então Sim. a gente está precisando um pouco também no país de um exercício de serenidade.